Muito bem, hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, no qual o título da série é Igreja, no que cremos, quem somos, o que fazemos. E nós queremos, com essa série de mensagens, definir mais ou menos aqui, e eu quero construir isso junto com os irmãos, então eu convido você mesmo ao longo das mensagens a levantar sua mão e colaborar aqui com o seu conhecimento ou com a sua dúvida, para a gente construir isso junto. Mas nós queremos juntos aqui, nós somos uma igreja inicial, em crescimento, nós queremos construir juntos mais ou menos aqui um manual do que é ser crente, o que é ser membro, o que é fazer parte da Igreja Batista Conviver. Então o que é que nós queremos? Qual que é a nossa base teológica? Qual que é a nossa base de fé? É isso que nós vamos ver na primeira parte. Vamos dividir em 3 partes, claro. Que cremos, quem somos, o que fazemos. Primeira parte, fundamentos da nossa fé. Que é que nós cremos. Então nós vamos estabelecer, vou trazer aqui hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente vai entrar a fundo. Mas nós vamos trazer fundamentos da nossa fé. Quem é Deus para nós? Quem é o Espírito Santo para nós? Quem é Jesus para nós? O que é salvação para nós aqui, Igreja Conviver? E por aí vai. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as Escrituras. Por que isso faz necessário? Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm uma verdadeira salada na cabeça. Desculpa a expressão, mas as pessoas estão tendo muito contato com mensagens e teologias de vários tipos diferentes. Você tem acesso aí à sua internet, seu Instagram, ao seu YouTube. Você abre, você tem acesso a uma enormidade de pastores que se apresentam na mídia, alguns muito bons, outros muito ruins. E fora as 7 igrejas que tem por aí, e todo mundo já vem com, no nosso país, na nossa realidade, já vem com um certo, tipo assim, eu sei o que é Deus, eu sei o que é, a gente já vem nesse pressuposto. E aí a gente chega aqui para congregar, para nos reunirmos, e as pessoas já vêm com esse pressuposto que ela vem construindo ao longo do tempo, de coisas que ela já ouviu na internet, de coisas que ela já ouviu na rua, de coisas que ela já ouviu em outras igrejas, e ela traz toda essa carga, e ela acha que aqui a gente se reúne, todo mundo que se reúne aqui pensa mais ou menos a mesma coisa. Então, na verdade, nós vamos construir aqui, juntos, um manual do que é ser membro da Igreja Batista Conviver com o propósito de servir para nós, claro, mas principalmente com o propósito de chegou uma pessoa nova aqui, está aqui. Essa cartinha aqui é assim que nós temos, é assim que nós pensamos, é assim que nós enxergamos. Tudo isso com base na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, porque nós somos uma igreja batista, e sobretudo com base na teologia bíblica, mais ou menos seguindo a linha da teologia sistemática. Tá? Então nós vamos, é mais ou menos, vai passar isso para os irmãos, mas é mais ou menos uma aula. E nós vamos conversar, tirar dúvidas e tentar entender. Tudo bem? Claro? Tá? Tranquilo? Então nós vamos prosseguir. Então nessa primeira parte nós vamos ver os fundamentos da nossa fé, no que é que nós cremos. Depois nós vamos dar uma pausa nessa série, vamos retomar algum outro estudo. Depois retornamos para ver quem é que nós somos, o que se constitui, o que é essa igreja de fato. Vamos dar uma pausa de novo, ver alguma outra coisa. Depois voltamos para ver o que é que nós fazemos, parte de missão. Então nessa primeira parte, fundamentos da nossa fé. Hoje nós vamos falar sobre a revelação e as Escrituras. E aí o texto básico que nós vamos usar para essa mensagem é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa frase do Franklin Ferreira diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, revelada em linguagem humana e confirmada ao crente pelo testemunho interno do Espírito Santo. Sua função principal é revelar o que precisamos saber sobre Deus e nós mesmos. O que é a Bíblia para você? Já que nós estamos estabelecendo as bases daquilo que nós cremos, nós vamos primeiro, nessa primeira mensagem,
estabelecer da onde que nós vamos estirar essas bases. Então, vai ficar muito claro aqui já para nós que nós, como cristãos, Igreja Batista, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e é das Escrituras que vem toda a nossa autoridade, tudo aquilo que alicerça a nossa fé. Nós não temos, como igreja cristã, evangélica, nada que seja acima da Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima sobre o crente, e nós vamos tentar estender. O que é a Bíblia para você? Vai pensando, o que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para você? Aí, a segunda pergunta se faz importante: qual é o seu relacionamento com a Bíblia? Aí já a coisa pega mais para o seu particular. Mas o que é a Bíblia para você? Vai pensando. O que é a Bíblia? Nós precisamos, para entender a Bíblia, nós precisamos ter 3 termos teológicos interessantes que se fazem necessários de entender, que é revelação, inspiração e iluminação. Ou seja, como que Deus se comunica conosco? Deus se revela, Deus inspira a sua palavra, Deus ilumina a nossa mente para compreender. Eu vou tentar explicar. Se tiver, pastor, não estou entendendo nada, você pode levantar a mão, interromper. É mais ou menos uma aula meio pregação. Então você pode ter esse papel aqui de perguntar, sem problema nenhum, ou de repetir, ou de querer contribuir e falar: pastor, também quero falar isso aqui. Nós estamos construindo isso junto. Só lembra de novo que está gravado aqui, então vai aparecer seu comentário, a gente vai colocar isso na rede, mas fique em paz, ninguém vai vir atrás de você, assim espera. Primeiro, a revelação. Como que nós podemos entender, como que a Bíblia chegou até nós? Como que Deus se comunica ao homem? Deus se dá a conhecer através da revelação. Revelação é a comunicação de verdades que a razão humana não alcança sozinha. A criação revela os atributos de Deus. Romanos 1, 19 e 20 diz isso. Mas o plano de salvação e o caráter redentor vem por revelação especial. Calma, vou explicar, depois a gente vai ler esse texto de Romanos. Por meios humanos, não foi o homem que descobriu Deus. Isso é importante a gente já estabelecer de cara. Não foi o homem que de repente estava lá, começou a pensar e onde existe Deus? É Deus que se dá a conhecer, Deus que se revela. A gente não pode conhecer aquilo que é maior que nós. É aquele que é maior que a gente, que criou a gente, ele que se faz conhecer. Só que ele faz isso segundo a nossa linguagem, segundo a nosso meio de compreender. E Deus faz isso de 2 formas. O que nós chamamos de revelação geral. O que é revelação geral? É Deus se mostrando através da natureza, através da história e através da nossa própria consciência. Esse texto de Romanos, vamos ler o texto de Romanos? Acho que eu pus aqui no próximo slide. O texto de Romanos diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nessa argumentação de Paulo aqui em Romanos, ele está deixando claro que Deus se manifesta, Deus se dá a conhecer seus atributos invisíveis, seu eterno poder, sua natureza, tudo são vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, ao olhar para a criação, olhar para a natureza, para os rios, para o mar, para o deserto, para a lua, para o sol, nós temos uma ideia: existe Deus. E aí Paulo constrói essa narrativa para dizer que tudo isso já deixa qualquer homem indesculpável, porque todo mundo pode pelo menos sentir a natureza, olhar, ouvir ou sentir a natureza, e de maneira que não tem como falar: não, eu não sabia que existia Deus, porque a natureza revela a glória de Deus. Já disse que tem que ter muita fé para ser ateu. No momento de que, para crer que o universo foi criado aleatoriamente, todas as coisas se organizaram, nos mínimos detalhes, aleatoriamente, e o mundo se fez, precisa ter uma fé muito maior do que, na verdade, do que a Bíblia diz. Então, Deus Todo-Poderoso simplesmente disse e criou todas as coisas, segundo a sua santa vontade. E Ele se revela através disso. Isso é a revelação geral. Só que
A revelação geral, ela não alcança a humanidade sozinha. Ela revela os atributos de Deus, mas o plano de salvação e o caráter redentor vem por revelação especial. Uma revelação geral: natureza, história, consciência. Revelação especial é aquilo que Deus mesmo vem então interagir com o ser humano. É quando Deus, por exemplo, vem até Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está dando uma revelação especial. Eu sou o seu Deus, anda nos meus caminhos, ser tu uma bênção. Deus está falando diretamente com Abraão e revelando algo sobre si mesmo. Então nós cremos que ao longo da história da Bíblia, Deus foi se revelando para as pessoas, profetas, reis, homens escolhidos por Deus. Ele foi se revelando, e essa história foi se compreendida, e depois, pela inspiração, houve o texto bíblico, a gente vai chegar lá. Mas a revelação tão especial é aquilo que Deus se revela de si mesmo para homens escolhidos por Ele. Por exemplo bíblico, Hebreus 1:2 mostra que Deus falou por tempos e maneiras, combinando em Cristo. Vamos ver esse texto. Hebreus 1:2 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O João Calvino disse: sem Escritura, Deus é para nós como um desconhecido. Então Deus, ele se revela na natureza, mas a natureza não tem a capacidade de revelar a sua salvação, o seu propósito. Então ele se revela de uma maneira especial para alguns homens. Antigamente, o texto de Hebreus fala: Deus se revelou para os nossos antepassados, profetas, líderes, reis, patriarcas. Deus se revelou, foi construindo essa revelação, mas nos últimos dias Deus se revela na pessoa de Cristo. Depois dos apóstolos, encerra essa escritura. Deus se revela de maneira especial para nós hoje, nas Sagradas Escrituras. Ok? Vamos comigo? Então Deus, para a gente conhecer Deus, conhecer as Escrituras, Deus se mostra de uma maneira especial dentro das Sagradas Escrituras. O que é inspiração? A inspiração é a garantia da verdade escrita. Se a revelação é o conteúdo divino, inspiração é a ação do Espírito que dirige e preserva os autores humanos, assegurando a fidelidade do registro. Então Deus foi se revelando. Deus se revelou lá para Abraão, para Isaac, para Jacó. Deus foi se revelando para José. Depois Deus vai se revelar para Moisés. E vários autores bíblicos, Josué, os juízes, os reis Davi, vários autores bíblicos. Mas aí tem uma outra ação de Deus, que ao longo dessa revelação, Deus vai, nós chamamos de inspiração. Deus vai dirigir homens que sentaram e resolveram escrever aquilo que Deus se revelou. Então, por exemplo, Moisés, nós temos a tradição diz que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então Moisés ouviu toda aquela revelação, Deus conversou com ele escutou as histórias que vinham sendo passadas pelos seus antepassados, ele reuniu tudo aquilo, sentou e escreveu. E o ato dele escrever não foi só uma escrita aleatória, mas foi um poder de Deus que veio sobre ele, para que ele registrasse aquilo que Deus queria que fosse registrado, para que isso ficasse gravado para nós, para que isso chegasse para as gerações futuras, até nós hoje, até quando Jesus voltar, aquilo que Deus queria que ficasse registrado. Então houve um poder sobrenatural de Deus sobre Moisés, sobre Davi, sobre Isaías, sobre Mateus, sobre Paulo, para que eles registrassem nas Escrituras aquilo que Deus queria que fosse registrado. 1 Pedro 1,20 diz assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Não veio da vontade, aquilo que os homens sentaram para escrever, não veio da parte humana, mas foram impelidos, movidos, inspirados pelo Espírito Santo para registrarem aquilo que Deus queria que fosse registrado.
Contudo, entretanto, porém, esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, escreveram aquilo que Deus queria que eles escrevessem, mas eles escreveram segundo a sua linguagem, segundo a sua compreensão. Então Moisés escreveu segundo aquilo que ele conhecia. Foi inspirado por Deus. Cada palavra, cada gravura que Moisés escreveu ali é algo dirigido por Deus, mas segundo a linguagem do próprio Moisés, a linguagem do próprio Davi, por aí vai. Então, inspiração, definição teológica. Inspiração é igual ao poder inexplicável do Espírito Santo que dirige as palavras e preserva contra o erro. O teólogo Thyssen diz isso. Aplicação prática. O que isso quer dizer? A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus escrita. Alguém já disse, por que eu coloquei essa última aplicação prática? Alguém já disse que não, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia inteira é a palavra de Deus? Não, tem alguns trechos ali que Deus, por exemplo, quando Deus fala com Isaías, vai lá e fala com o rei assim diz o Senhor. Quando tem assim diz o Senhor, é Deus falando. Mas quando Isaías está escrevendo lá, ou qualquer outro, Mateus está escrevendo uma genealogia de Jesus, ele está escrevendo porque ele quis escrever lá, não, nós cremos que toda a Escritura, da vírgula ao pingo do i, toda ela é palavra inspirada por Deus, escrita segundo a linguagem humana, segundo o conhecimento humano. E quando nós vamos estudar um pouco mais a fundo as Escrituras, nós vamos perceber, principalmente no Novo Testamento, isso fica mais claro, que existem alguns autores mais cultos e eles escrevem de uma maneira mais rebuscada o texto, como por exemplo o livro de Hebreus, é um grego bem rebuscado, bem bonito, profundo. E o livro de Apocalipse é um grego bem pobre. E aí a gente deduz algumas coisas. Por exemplo, João escreveu Apocalipse, já idoso, na ilha de Patmos. Então ele mesmo, os escritos as cartas de João, alguém escreveu para ele. Provavelmente ele mesmo teve que escrever. Então a grafia, o texto é um pouco menos culto, vamos dizer. Já o texto de Hebreus, a gente não sabe o autor, mas alguém conhecia muito bem o grego. Como as cartas de Paulo também, alguém conhecia muito bem o grego, escreve de uma maneira bem erudita. Tudo bem? Tudo bem? Inspiração? Então o poder de Deus para que homens escrevessem, segundo a linguagem humana, mas escrevessem aquilo que Deus queria que está listado. Então todo o conteúdo das Escrituras, Gênesis a Apocalipse, nós igreja aqui, não só nós, né? Mas todas as igrejas cristãs sérias, elas acreditam que todas as Escrituras são inspiradas por Deus, são da vontade de Deus. E depois tem a iluminação. Então, Deus se revela ao longo da história, ele vai conversando com Abraão, com Moisés, com Davi, e Deus vai se revelando. Aí alguns desses homens que recebem essa revelação, recebem esse contato com Deus, registram isso, movidos pelo poder de Deus, para que isso fosse registrado nas Sagradas Escrituras. Mas não somente isso, agora temos a iluminação, que pessoas como nós hoje, mais de 2000 anos depois, podem olhar para esse texto escrito, inspirado, e compreendê-lo. A iluminação é o poder, é a obra do Espírito Santo que abre a mente para entender e aplicar as verdades já reveladas. Salmo 119, 18 diz: abre os meus olhos, vamos ver se texto está aqui. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E 2 Coríntios 2,14 diz: quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, por isso que às vezes tem várias, você vai ouvir histórias de pessoas que já leram a Bíblia várias vezes e continuam não crendo, continuam não entendendo, porque elas não tiveram essa iluminação que vem do Espírito de Deus. É esse poder que o Espírito Santo dá para aqueles que são cristãos de verdade, que registra aquilo e lê aquilo e compreende aquilo que Deus quer que você compreenda. Então o homem simples, muitas vezes, às vezes com poucos alfabetizados, pouco conhecimento literário, mas eles olham para a Bíblia e aquilo é uma verdade transformadora,
e toca o seu coração e ele se transforma. Enquanto muitas vezes homens cultos, com todos os recursos literários, leem a Bíblia e aquilo para eles só passa de um jornal, porque não tem esse processo de iluminação. Então, iluminação é esse poder de Deus. Então, nós temos três coisas: revelação, Deus se revela no homem. Depois, Deus inspira homens, alguns homens, para escrever essa revelação. E agora, Deus nos ilumina através do Espírito Santo, para que mesmo tanto tempo depois, a gente possa ler aquilo que foi escrito, compreender aquilo que foi escrito e aquilo ser aplicado de uma maneira que seja transformadora para nós. Então, sem iluminação, a Escritura permanece como um texto. Com o Espírito, torna-se vida, convicção, transformação e prática. Ok? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Eu coloquei medo nos irmãos, né? Falei que ia entrar na gravação, todo mundo quietinho. Segunda parte aqui da nossa mensagem, nós vamos falar um pouco das perfeições das Escrituras. A Escritura exibe qualidades que testemunham sua origem divina. Abaixo, capítulos curtos que resumem cada perfeição com referências. Então a gente já falou que a Bíblia foi inspirada, né? Esse texto de 2 Timóteo a gente já leu também, que diz que a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, útil para o ensino e santificação. A Bíblia ela é verdadeira e inerrante. O que é inerrante? A Bíblia não tem erros. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Provérbios 35 diz: a palavra é verdade e comprovadamente pura. Esse texto de Provérbios diz: a palavra de Deus é a verdade e comprovadamente pura, ou seja, ela não tem erro, ela não erra e ela é verdadeira. A Bíblia também ela é infalível e suficiente. O texto de Isaías 48, vamos ver esse texto. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Irmãos, isso é uma verdade tão preciosa nesse mundo que nós vivemos, com tantas coisas mudando. Nossa, aquilo que é verdade, que era verdade até 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje já não é mais, nem pode não ser mais. As coisas estão mudando de um ritmo tão acelerado, mas a Bíblia permanece a mesma, a sua verdade permanece a mesma. E aquilo que foi dito pelos profetas, você lê, eu gosto muito dos profetas menores, sou apaixonado pelos profetas menores. E toda vez que eu leio os profetas menores, parece que eu estou lendo um relato dos dias atuais. Daquilo que eles relatam, da corrupção, do pecado do povo de Israel, parece que eu estou lendo um jornal daqui de agora. Como que a Bíblia é atual? Como que a Bíblia ela se conecta? Como que a verdade dela permanece para sempre? Então a Bíblia ela é infalível e suficiente, ela permanece para sempre. Nada precisa ser acrescentado para a salvação. Nada do que nós precisamos saber para a nossa salvação está além daqui. Tudo aquilo que nós precisamos saber está aqui. Nossas doutrinas, aquilo que a gente vai falar aqui sobre quem é Deus, o que é salvação, tudo mais, o que a gente vai construir juntos. Tudo isso inspirado tão somente nas Escrituras Sagradas. Ela é a base para a nossa salvação. A Bíblia ela tem uma unidade e autoridade. 66 livros, mais de 40 autores, um só plano que aponta para Cristo. A Escritura ela é a palavra final em todos os assuntos de fé e prática, e está acima das tradições e da igreja. Efésios 2:20. Deixa eu ver se eu pus esse texto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, temos Jesus como pedra angular. A igreja então ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre aquilo que foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas, e Jesus é a pedra angular, ou seja, a autoridade da Bíblia, ela que sustenta a igreja. Então, nenhuma tradição, se for contrário àquilo que o texto está escrito, se eu vim aqui, irmãos, a gente está aqui construindo isso juntos, mas se eu chegar aqui amanhã e vim falar alguma coisa que não está na Escritura, os irmãos têm total liberdade de falar: pastor, peraí, isso aí não está na Bíblia não. Isso aí que você está falando aí está fora aqui, não tem nada a ver com a Bíblia. E pode ser eu, pode ser o pastor Carlos aqui, pode ser o Nicodemos aqui, pode ser quem for.
a Escritura, ela é a autoridade máxima. Pode falar, João. O pastor falando da pedra angular, tem uma passagem lá de Pedro, que eu falo porque sabe que eu venho da origem da igreja, né? Sim, sim. E aí fala muito sobre essa pedra de ficar em igreja. Aquela passagem, ele está se referindo a ele, a Jesus como a pedra, não Pedro? Tem duas maneiras de interpretação desse texto. Ou, eu vou tentar lembrar os irmãos do texto que a Julia está falando. Jesus pergunta para os discípulos: quem diz que eu sou? E aí os discípulos respondem: não, és o profeta, é Elias, é João Batista, não sei o quê. E aí Jesus pergunta: o que vocês dizem? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se não me engano, Mateus 16, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus: muito bem, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Tem duas maneiras de interpretar esse texto. A primeira maneira é que essa fala de Jesus: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou sobre essa rocha edificarei a minha igreja, ela se refere à palavra, a essa rocha, ou essa pedra, se refere à declaração de Pedro. Então, a declaração: tu és o Cristo, o Filho, sobre essa declaração, essa verdade que edifica a igreja. Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa é uma maneira de interpretar. Existe uma outra maneira de interpretar, que Jesus de fato está falando sobre Pedro, mas não no sentido de que ele é o maioral da igreja. Então ele fala: não, tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou sobre você, sobre como líder, você vai edificar a igreja. E é interessante que Pedro, de alguma maneira, ele participa de todos os momentos chaves no início da fé cristã. Em Atos a gente vai ver isso. Pedro, ele está presente no Pentecoste. Depois, quando a fé avança para os gentios, com Filipe, ele que vai lá também, e aí, quando ele põe as mãos, o Espírito Santo liberado, ele que vai, depois, quando Cornélio tem aquela visão do lençol, ele que vai lá. Então, de alguma maneira, Pedro é como se fosse essa pedra inicial. Então, é uma outra maneira de interpretar esse texto. Mas nenhuma dessas duas interpretações quer dizer que a gente tem um líder único que tem participação de geração em geração. Não é esse sentido. Ou é a declaração de Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ou é o fato de que Pedro é esse apóstolo inicial. Eu creio que é essa declaração, pastor. Porque logo depois, Jesus diz: importa, na sequência desse texto de Mateus, por exemplo, importa que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores e seja morto. E Pedro fala assim: de maneira nenhuma vai fazer isso contigo. Ele fala: arreda-te daqui, Satanás, porque para mim és pedra de tropeço. A igreja já teria caído ali, ruído ali, se fosse Pedro lá. É interessante, é a mesma pedra, né? Jesus usa a pedra. Para um é a pedra que inicia a coisa toda, para outro é a pedra que cai. Logo em seguida. Interessante. Mas eu creio nessa questão que o pastor falou, da declaração. Qual é a pedra? A pedra angular é o que os rejeitaram. Lá em Salmos fala, né? A pedra que os construtores veio ser pedra fundamental, pedra angular. É essa declaração: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Muito bem. Quem sabe a gente pode um dia estudar um pouco mais com calma esse texto. Esse texto é muito interessante. Mas o fato é, a pedra que edifica a igreja, que está acima de tudo, de todos, a autoridade, é as Sagradas Escrituras. Passou daqui, aí cada um pode inventar o que quiser, né? A gente cria tradição, a gente cria uma revelação especial, um quarto homem da Trindade, sei lá. Não dá. Mas se está aqui, aquilo que está aqui é verdade, precisa ser respeitado. Então, por isso a Bíblia é a autoridade máxima acima de todas as coisas. Outra perfeição da Escritura é que ela é clara, ou ela é perspicaz. O Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Significa que as verdades essenciais para a salvação e a vida cristã são apresentadas de forma compreensível para pessoas comuns, mais ou menos aquilo que a gente já falou, pela iluminação do Espírito Santo.
mesmo pessoas comuns podem ler e entender. Aliás, mais de 90% de todas as escrituras, se você ler com calma, você compreende. Existem alguns textos difíceis mesmo, uns textos complicados. Jesus desceu no inferno, um texto complicado que Pedro narra em Atos, ele desceu às regiões inferiores até. É uma interpretação bem complicada, mas 95% de toda a escritura, você sentar com calma, você lê, você entende aquilo que está escrito. É aquilo que está escrito simples, que tem poder para salvar a sua vida. Aquela narração que Jesus vai dar sobre as águas, é aquilo. Aquela narração que Moisés fala no Gênesis, sobre a criação do mundo, sobre todas as coisas, sobre a Torre de Babel, é aquilo de forma simples. Não existe um código secreto por trás da Bíblia, irmãos. Vamos já colocar já para a gente iniciar aqui do que somos igreja. Nós queremos na Bíblia, na simplicidade da Escritura, naquilo que a Bíblia diz por ela mesma, e aquilo que ela diz na verdade, literalmente, não tem um sentido. Tem algumas passagens, como algumas parábolas, que tem algum sentido metafórico, mas a maior parte da Bíblia, ela tem um sentido literal. Aquilo que ela está dizendo, o que ela está dizendo que é importante para nós. É isso que eu quero dizer. Não tem aquele sentido oculto que as pessoas ficam a numerologia não tem nada disso. É aquilo que a Bíblia diz. E Jesus andou, e Jesus fez, Jesus multiplicou os pães mesmo, é pão, e entender aquilo é verdade que traz vida para nós. Tudo bem? E também uma outra perfeição na Bíblia é a preservação e confiabilidade da Escritura. Ao longo dos séculos, através de milhares de cópias manuscritas, a essência e a verdade da palavra de Deus foram mantidas intactas. Esse é um poder de Deus que não só deu poder para os autores escreverem, inspirou, mas também Deus é poderoso para preservar, para que esse texto chegasse até nós hoje de maneira extremamente confiável. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é o livro que mais tem manuscritos antigos no mundo. E ao mesmo tempo que é o livro mais debatido, mais rejeitado na academia, mais perseguido ao longo da história, até pela própria igreja, mas ainda assim, a Bíblia é o livro que mais se comprova. Os manuscritos mais antigos nem se comparam. Só para os irmãos terem uma ideia, Shakespeare, que é um pouco mais recente, não se compara o tanto de manuscritos de Shakespeare com aquilo que a Escritura tem. Se não me engano, são 600 manuscritos antigos que tem de Shakespeare. A Bíblia tem mais de 5.000 manuscritos antigos. Assim, é incomparável. Ninguém debate se Sócrates existiu. Aliás, Sócrates até debate se Platão existiu, os escritos de Platão, mas o que se debate sobre a Escritura, ainda assim, século após século, tanto na arqueologia e em várias outras ciências, a Bíblia vem se mostrando como verdadeira e confiável. Essa é a palavra do nosso Deus, que nós podemos acreditar, confiar, e ela é a base para nós aqui, Igreja Batista Conviver. Escritura, a única regra de fé e prática para nós. Viu, pastor? A Bíblia ela é o documento vivo, como o irmão revelou através da sua análise, e ela permanece anos, séculos, e o confrontamento caiu por terra. Qualquer confrontamento dela caiu por terra. Não existe. Hoje nós vemos dentro das redes sociais um confrontamento em tudo, mas eu não vejo ninguém confrontando a Bíblia. Impressionante como a Bíblia ela se mantém, mesmo um dos maiores debates acadêmicos, passou pelo iluminismo, renascentismo, tantas essas coisas todas, a Bíblia sobreviveu a tudo isso. Terceira parte, última, para nossa construção aqui, a Bíblia como padrão moral de vida. Na Escritura, Cristo é o centro. As Escrituras não são apenas um código de regras, mas a revelação da pessoa e da obra de Jesus. A Bíblia orienta o caminho da salvação, o plano eterno de Deus, a esperança da vida eterna.
Vamos ler esses textos de João. Deixa eu ver se eu tenho. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Jesus falando. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então Jesus é o centro de tudo aquilo que foi escrito. João 20:31. Mas estes foram escritos, é o último verso de João. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então Jesus é o centro. Ele orienta o caminho da salvação, o plano eterno, tudo aquilo que a Escritura, toda a lei da Escritura, de alguma maneira aponta para essa obra, para a pessoa e para a obra de Jesus. A Bíblia não é só esse manualzinho do que pode e não pode fazer, como as pessoas pensam aí. Não, porque eu não vou servir a igreja, porque eu não vou ir à igreja, porque é um monte de regrinha que pode e não pode fazer. E de fato tem algumas regras éticas, práticas para nós que são importantes. Mas mais do que isso, ela é um manual de como nós temos relacionamentos com o Filho do Deus vivo. E esse relacionamento com Jesus é o que muda a nossa vida. Não é só seguir regra ou não seguir. As outras religiões do mundo têm seus manuais de prática, de regras também, de o que pode ou não pode fazer. A Bíblia não é só isso. A Bíblia é sobretudo Cristo. Caminho da salvação, formação do caráter cristão, referência para a ética e para a missão. A Escritura nos forma. Romanos 15:4. Vamos ler Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes à Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito visa ensinar, gerar perseverança e esperança. Então a Bíblia nos consola, a Escritura conforta as tribulações com promessas firmes. A Bíblia nos corrige, ela repreende e corrige para restaurar a comunhão com Deus. A Bíblia nos exorta e nos edifica, ela nutre a nossa vida espiritual e forma discípulos maduros. E a Bíblia nos transforma. A Escritura tem o poder de transformar o caráter do crente de dentro para fora. Em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a Bíblia promove a glória de Deus. Toda a Escritura, e aí um dos princípios da reforma, né? Solo Dio Dei Glória, somente a Deus a glória. Toda a Escritura converge para glorificar a Deus, revelar a redenção em Cristo, apontar o destino eterno da humanidade e capacitar o cristão a cumprir sua missão na terra. Então, glória a Deus. A narrativa bíblica exalta a santidade e majestade de Deus em toda a história da redenção. Redenção em Cristo. A Escritura revela o plano de salvação centrado na morte e na ressurreição de Jesus. Destino eterno. As promessas bíblicas orientam sobre o juízo final e a esperança eterna do crente. E a missão da igreja. Marcos 16:15, texto famoso que diz: ide por todo mundo, pregue a palavra. Pela instrução da palavra, os crentes são capacitados a serem seus testemunhos até os confins da terra, como diz Atos 1:8. Quem sabe o que diz Atos 1:8? Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Isso. Quando desceu o Espírito Santo, semeis minhas testemunhas. Algumas aplicações para nós. Pastor, Pois não. então, bem dizendo que eu sou praticamente um penetra, Que não é nada. a igreja é a Bíblia. A igreja tem que estar. O padrão da igreja é a Bíblia. Ela não é modificação, é a Bíblia. Isso. A igreja tem que refletir aquilo que a Bíblia diz. Nós não modificamos o que a Bíblia diz. Nós refletimos o que a Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima sobre todo cristão, sobre toda a igreja. Então nós olhamos para as Escrituras e aquilo que a Escritura diz é padrão, nós seguimos.
aquilo que não está na Escritura, não está na Escritura. Então, senão não compreendemos assim. Tudo bem? Tem algumas. Deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande. Tem algumas religiões que elas têm. Vou tentar não citar para a gente não ter problema, mas tem algumas religiões que elas têm a Bíblia e tem mais alguns outros livros. Livro não sei de quem, dos santos dos seus últimos dias. Tem a Bíblia e tem esses outros livros. E aí então todo mundo de pé em igualdade. Como se tudo fosse a mesma coisa. Ou então, algumas outras religiões têm a Bíblia e tem a tradição dos pais que vem ao longo dos séculos, não sei o quê, e aquilo serve de pé de igualdade. As institutas, não sei o quê. Não, para nós, tão somente a Escritura Sagrada, ela está acima de tudo isso, de toda a autoridade humana, e para nós olhamos para ela, construímos a nossa ideia de fé, de igreja, que é um dos princípios da reforma, né? Quando Martinho Lutero, Calvino, vários dos reformadores, eles instituíram a reforma, um dos princípios da reforma é igreja reformada, sempre reformando. Ou seja, nós olhamos aqui, naquele momento da história, nos anos 500 e pouco, quando houve o início do protestantismo, da reforma protestante, eles olharam para as Escrituras e, com base nas Escrituras, falaram: olha, aquilo que a igreja está vivendo até agora está diferente daquilo que a Escritura disse, nós vamos voltar para a Escritura, vamos fazer assim. Só que a gente vai criar aqui nosso padrão. Pode ser que mais para frente a gente vê alguma coisa diferente que está na Escritura e que vive diferente. E alguém lá na frente vai olhar isso aqui e falar: não, vamos reformar de novo. E assim vai. Escritura é padrão. Não derruba não. Escritura é o padrão acima de tudo. Tudo bem? Então, fechado. Aqui nem são membros aqui, somos aqui igreja Conviver, está muito claro para nós. A autoridade máxima sobre essa igreja aqui, Igreja Batista Conviver, Escrituras Sagradas. Pode ser eu chegar aqui amanhã e falar alguma coisa que não tem nada da Bíblia. Vocês podem juntar todo mundo aqui e me colocar para fora, sem problema nenhum. Escritura, padrão da nossa fé e prática aqui. Ok? Explicação para nós. Então, se a Bíblia ela é tudo isso que nós falamos, nós precisamos nos submeter a essa palavra. Não julgue a Bíblia pela cultura, que algumas pessoas fazem isso, né? Mas julgue a cultura pela Escritura. Forme o pensamento à luz das Escrituras. As pessoas olham para o que está acontecendo, para os conhecimentos sociais, para aquilo que está sendo dito na ciência, não sei o quê, daquilo, um monte de coisa na mente, vem ler texto e aí eles querem corrigir o texto, né? Inclusive o pastor Batista soltou essa, que a Bíblia precisava ser atualizada. Não, quem precisa ser atualizado somos nós. Porque a palavra de Deus diz que devemos amar, né, e corrigir o pecado. Amar o pecador e corrigir o pecado. Então, se alguém tem que se atualizar, esse alguém somos nós. A palavra de Deus, nós já lemos texto. A palavra de Deus permanece para sempre. A relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aquilo que está dito, e aquilo que está dito aqui que a gente vai seguir. Nós é que vamos nos atualizar. Então nós não vamos ler a Bíblia pelos olhos, pelas lentes, pela cosmovisão do mundo de hoje, da sociedade de hoje, das filosofias de hoje, das ideologias de hoje. Nós vamos ler as Escrituras pelas Escrituras, e através das Escrituras nós vamos moldar a nossa cosmovisão, daquilo que nós enxergamos no mundo, daquilo que nós compreendemos no mundo, daquilo que nós vivemos nesse mundo. E vamos estabelecer a nossa filosofia, a nossa ideologia, a nossa maneira, a conduta de viver com base na Escritura. Ok? Então submeta-se à palavra, submeta a sua vida à palavra. Conhecimento sem obediência é insuficiente. Pratique a palavra. O texto de Tiago, famoso Tiago 21, diz: não adianta você só ler, mas você precisa ser bom praticante da palavra. Você precisa entender, compreender, estudar. Até vou estabelecer isso um pouco mais à frente, mas desde que isso faça sentido na sua vida e você coloque isso em prática. Então, qual que é o seu relacionamento com a Bíblia? A pergunta que nós fizemos no começo.
o que é a Bíblia para você e qual é o seu relacionamento com ela. Se a Bíblia é tudo isso, inspirada, revelada, que tem iluminação do Espírito Santo e ela é perfeita, verdadeira, inerrante, qual que é o meu relacionamento com ela? Como que eu lido com ela no meu dia a dia? Quanto que eu leio a Bíblia? Ame a palavra de Deus. Quem ama a Deus ama ouvir a sua voz. Se a Bíblia é Deus falando, nós não podemos negligenciar. E compartilhe a palavra. Compartilhe as boas novas de salvação, os princípios transformadores da Bíblia com aqueles ao seu redor. Conclusão. Igreja bíblica é saudável, crente maduro. Se nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos ser uma igreja bíblica. Se nós queremos ter uma fé saudável, nós precisamos ser cristãos bíblicos. Se nós queremos amadurecer segundo os moldes da palavra, nós precisamos conhecer e praticar a Escritura. Então, crê na Escritura, firme convicção de que a Bíblia é a autoridade final. Viva a Escritura, obedeça a prática e o amor ao próximo como fruto da palavra. Proclame a Escritura, missão e testemunho públicos que levam a mensagem de Cristo ao mundo. E estude a Escritura. Se a Bíblia é tudo isso, a gente precisa estudar as Escrituras. Comprometimento com o aprendizado, com a compreensão e com a compreensão aprofundada da palavra. Enfim, essa é a nossa oração. Que Deus nos molde pela Escritura para crer, viver e proclamar a sua verdade. Amém, queridos? Alguma dúvida? A Bíblia é a sua única regra de fé e prática, amém? Você parte dessa igreja, você entendeu que a Bíblia é nosso fundamento aqui? Está claro? Então vamos prosseguir com isso. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar um pouco sobre Deus e Trindade. Acho que as pessoas ouvem falar, talvez se eu perguntar aqui, um ou dois vai arriscar dizer o que é a Trindade. É difícil entender, mas a gente precisa falar sobre isso. Nós temos um Deus que é um e que é três ao mesmo tempo. É um pouco de teologia, eu espero que não seja cansativo, mas é importante para nós estabelecermos as bases da nossa fé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Muito bem. Hoje nós